Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrais pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Oremos. Grandioso Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, em comunhão, ó Deus, com os irmãos, para aprendermos mais da sua palavra. Usa-nos, ó Deus, como instrumento, não somos nada além disso, e já somos muito gratos por nos aceitar como instrumento. Portanto, pela sua misericórdia, ó Deus, fala aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Celebrar é festejar. Festa boa, festa com alegria, festa com pujança. E ele diz celebrar com júbilo, celebrar com gozo, celebrar com muita disposição, saltar, pular, gritar, e aí vai. É claro que tudo depende do coração da pessoa, porque não adianta pular, não adianta gritar, não adianta saltar, se isso não for para o Senhor. A base é ser para o Senhor. E a partir daí você pula, você salta, você faz os seus gestos, faz os seus movimentos, mas isso tem que ser para o Senhor. E ele convida todos os moradores da terra para fazer isso. Todos são convidados. Todos os moradores da terra. Jesus, quando, lá no capítulo 11 de Mateus, diz assim, vinde a mim, todos. Todos que estáis cansados, todos que estáis oprimidos, todos que estão sobrecarregados. Às vezes é difícil para a pessoa estar celebrando com júbilo, se ele está passando por um problema familiar, se ele está passando por um problema de saúde, se ele está passando por uma questão, às vezes, do desemprego que está atingindo tanta gente. Queridos, se a nossa base estiver nesse tipo de coisa e a gente não conseguir entregar a nossa vida nas mãos de Deus, a ponto de confiar, de uma entrega total, nós não seremos capazes de celebrar com júbilo. Mas se a gente consegue, e eu digo para os irmãos que eu estou falando tudo isso aqui, lembrando da minha situação, um indivíduo com 4 filhos pequenos, criança de colo, um outro começando a andar, o outro andando um pouquinho mais, porque são 4, um atrás do outro, os mais antigos aqui me conhecem. E hoje as pessoas até já não fazem mais, mas faziam até uma gozação comigo, que eu nem sabia que naquela época era assim, eu carregando as minhas crianças para a igreja e tal, e eu tinha uma calça preta e um pente azul, e eu não sabia que aquele pente azul às vezes levantava assim, e depois que a situação passou, que a maré ficou mais razoável, eles começaram a fazer gozação comigo, lembra daquela situação e tal, né, que depois eu consegui um emprego muito bom, mas muito bom, graças a Deus, que me tirou daquela situação que eu estava, e aí as pessoas vieram fazendo as gozações, que aí já passou a ser alegria mesmo, já passou tudo a ser brincadeira, e é muito bom quando você começa a rir das próprias bobagens, que, né, nesse sentido assim. Mas eu lembro que eu carregava as minhas crianças lá para Ataíde, mas às vezes lá em casa o negócio estava tenso, o negócio estava feio, mas a gente ia para lá, a gente cantava, a gente adorava, a gente louvava, e quando voltava para casa a gente ia resolver o que tinha que resolver, né? Eu sou uma pessoa que comecei a comer peixe agora recente. Pouca gente aqui dos mais novos não sabe, né? Mas os mais antigos sabem disso. Às vezes a gente ia comer na casa dos outros, porque a gente tem um negócio aqui de, às vezes, ir almoçar na casa dos outros, né? Tem um esquema antigo aqui. E às vezes eu levava de casa a minha coxa de galinha, a minha asa, o meu negócio, porque eu não comia peixe, e às vezes era peixe. Quem me levou a comer peixe foi Silé, viu? Depois a Damastor. Juntou esses dois aí, Penha que gosta demais, e aí hoje eu como peixe e show de bola. É muito bom estar misturando, né, com as pessoas. Mas assim, eu lembro que para estar junto, para celebrar junto, sabe? Para sentir a presença do Senhor junto, eu ia para lá e às vezes não comia peixe. Mas eu lembro que quando eu passava aquele sufoco todo,
Eu fui vender peixe na feira. Você imagina quem não come peixe vender peixe. Passei por isso. Imagina vender galinha na feira. Ver galinha cheia de penas, você despenar lá e tal, para poder vender a galinha para a pessoa. Eu fiz isso. Mas eu dou glórias a Deus, que tudo aquilo eu passei. E nunca deixei de louvar esse Deus maravilhoso. Porque nós não temos outro Deus, irmãos. Não existe outro Deus. Há várias pessoas chamando Deus de outros nomes, não tem problema. Pode chamar de Jeová, pode chamar de Elohim, pode chamar de El Shaddai, pode chamar de Alá, pode chamar do que quiser. Mas o Criador e sustentador desse universo é um só. É o nosso Deus. Não tem. Como que você vai celebrar outro se não tem outro? Se só tem esse. Agora, a partir do momento que a gente reconhece que só tem esse, aí não importa as circunstâncias. Aí já não tem problema. Se eu não como galinha, vou vender galinha. Se eu não como peixe, vou vender peixe. Porque as coisas vão passar. Queridos, se você está passando por uma crise, saiba que vai passar. Não há absolutamente nada nesse mundo que seja permanente a não ser o amor de Deus. O restante é tudo, absolutamente tudo passageiro. Está vivendo uma vida maravilhosa, está 100% agora? Ah, que bom, mas vai passar. Vai. Ah, o negócio está complicado, eu estou lá no desemprego, estou lá com um problema desse. Não tem problema, vai passar. Vai passar. Não existe absolutamente nada que não passe. Eu costumo achar que a vida é parecida com as ondas da praia. Eu amo praia. As pessoas que me conhecem sabem. Eu praticamente todo dia vou naquela praia ali. Eu caminho naquela areia e às vezes quando dá eu mergulho também. Mas muitas vezes eu não consigo entrar. Porque chega ali, está batendo para tudo enquanto é lado. E por mais que eu ame entrar, mais que eu ame mergulhar, não dá para mergulhar, porque a praia está muito brava. Mas tem dia que está um espelho, está uma tranquilidade só. Tem dia que está mais fria, tem dia que está mais quente. Assim é a vida da gente. Então, se a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, confia nele, pega nas mãos dele e segura, virão as tempestades, mas a gente sabe que ela vai passar. O problema é quando você foca na dificuldade. Quando você foca naquela fase crítica que está passando. Aí você não consegue ver mais nada, nem as soluções que Deus dá. Às vezes a solução está do lado e a pessoa não vê. Então o que é melhor fazer? Olhar para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. E independente da fase que esteja passando, confia nele, entrega nas mãos dele. E vai passar. Ah, que coisa gloriosa, sabe? Um camarada sair de um desemprego doido, difícil, de 4 anos, para aquele sufoco, e entrar num emprego de 15 salários mínimos por mês, líquido. Eu não teria condições nenhuma de fazer aquilo por mim mesmo. Eu olho para trás e só vejo a mão de Deus. Eu não vejo outra coisa. Eu só vejo a mão de Deus. E foi a solução para mim até hoje. Até hoje. Isso já tem muitos anos que aconteceu. E até hoje aquela ali foi a solução da situação que eu estava passando. Então, querido, confia nesse Deus. E alcance condições de fé. De poder apresentar diante desse Deus, celebrando com júbilo, celebrando com alegria, celebrando com a certeza absoluta da vitória. Porque não há outra coisa a nos esperar quando somos servos do Senhor que não seja a vitória, irmãos. Não tem outra coisa. Para o servo do Senhor só existe a vitória. Pode passar o que passar, mas só existe a vitória. Não é possível haver vitória
se o indivíduo não é servo de Deus. Mas também não é possível haver derrota se o indivíduo é servo. Isso é impossível. Porque ainda que seja o chamado de Deus para que o indivíduo passe por uma determinada situação, e ainda mais que o Senhor fala assim, fulano, vem cá, vem morar comigo, e o indivíduo parta dessa vida, passando por aquelas tribulações, ele está indo para onde? Morar com Deus. Quer melhor do que isso? Tem gente que perde a fé porque está passando por uma tribulação de enfermidade, por exemplo. Se a enfermidade não for curada, e se o indivíduo morrer, e vai morrer, ou de um jeito ou de outro, todo mundo vai. Gente, estamos indo para o céu, então celebremos com júbilo ao Senhor, porque Ele é Deus, é o único Deus. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Não canto nada, irmãos. Pensa numa pessoa que não canta nada. Junto com vocês aqui, eu tento. Quando dá meu timbre de voz para acompanhar, eu levanto. Mas a maioria não dá, porque é muito agudo e a minha voz é muito grave e às vezes não consigo. Mas eu faço a minha mímica ali. Mas deixa eu contar um segredo para vocês. Quando eu estou caminhando na beira da praia, sozinho, naquela areia, e se for de noite, então, tem muito pouca gente que canta mais do que eu. Porque eu canto e canto muito. Ninguém está me escutando. E eu, às vezes, acho que as pessoas estão escutando sim, né? Mas canto, irmãos, canto para a honra e glória de Deus. Não canto aqui no meio de vocês, senão vou atrapalhar. Mas assim, eu canto porque esse Deus é maravilhoso, esse Deus é grandioso, esse Deus merece todo o meu louvor, toda a minha adoração. E nós precisamos apresentar diante desse Deus com canto nos nossos lábios. Versículo 3, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Eu estava lendo esse texto ali, aí eu peguei a parte fez, e é claro, fora do contexto, porque o contexto ali é outro, mas eu fiquei pensando, e aí fui lá para a internet para poder ver alguns vídeos que eu já vi, algumas imagens assim, da formação nossa de seres humanos, né? Como é que começa? E aí quando o espermatozoide penetra o óvulo e que começa a multiplicar a celulinha, começa a multiplicar, e assim, sem forma, totalmente sem forma, e chega um ponto que, eu estava vendo uma imagem lá, que eu até pensei em trazer, porque eu falei, não vou fazer isso não. Mas quando está se formando ali, eu não sei quantas semanas também, parece que na 4ª semana, o que está sendo formado, parece até um cavalo marinho, aquela coisinha toda, ainda não tem perna, não tem braço, não tem nada, só aquela coisa assim esticada, né? E eu fiquei olhando aquilo, eu passei por aquela fase, eu fui aquilo. Aí vai desenvolvendo, 9 meses depois nasce, e eu estou aqui há 62. Dizem que pode participar da festa aqui a partir dos 50, já tem 12 anos já que eu posso participar da festa. Como não ser grato a esse Deus? Como não adorar esse Deus? Como não exaltar esse Deus que nos fez de uma forma tão caprichada? Porque quando eu olho no espelho, irmãos, vou ser sincero para vocês, Ele caprichou. Você pode até não concordar com isso, mas olha, Deus caprichou legal. Se você olhar daí, é capaz de estar até brilhando aqui, não está? Olha o capricho disso. Pouca gente pode chegar aqui e as pessoas de lá olhar e ver aquele brilho na cabeça dele. Gente, isso é coisa boa demais. Olha que cor maravilhosa que eu tenho. Olha que altura grandiosa. Gente, como não ser grato? Ele me fez. Eu estava vendo há pouco tempo agora, que se pegar um pulmão
e for abrindo ele, porque o pulmão são camadas, né? São camadas. Se você for abrindo, dá para cobrir um estádio de futebol. Um pulmão. Dá para cobrir um estádio de futebol. Eu já tinha ouvido isso, mas eu fui numa palestra de Adalto Lourenço, que até foi feita uma propaganda aí, não sei se outras pessoas foram em outros lugares, mas eu fui aonde ele estava, e ele foi uma outra pessoa que falou isso. Eu falei, opa, um cientista e crente. Muito legal. Esse pulmão que está respirando aqui, já tem 62 anos, irmão. Imagina a quantidade de ar. Eu às vezes ouço as pessoas dizerem assim, tem coisa que parece pequena, mas você tem que agradecer. Irmãos, pensa comigo, se é pequeno, uma respirada. Porque se não respirar, meu irmão, acabou. Você fica sem comer um pouco de ar, sem comer, você fica sem beber durante um período, mas sem respirar, tu fica não. Não fica não. E eu estou há 62 respirando. Eu estou há 62 anos. Os cientistas também dizem o seguinte, que se você pegar todas as veias, artérias e capilares, dá para dar 2 voltas em torno do planeta Terra. Isso de uma pessoa. Se você for pegar, emendando, dá para você dar 2 voltas em torno do planeta Terra. Está aqui, ó, nesse corpício. 2 voltas de artérias, capilares e veias que dá para dar em volta do planeta Terra. Como que eu não vou saber dessas coisas e não vou ser grato a esse Deus que me fez, que me sustenta, que me guarda, que me protege? Hoje eu tenho 5 filhos, tenho 6 netos, um garoto desse, com 6 netos. Ô meu pai, no ritmo que eu vou, daqui a pouco eu tenho um tataraneto e vamos que vamos. Deus é bom demais, irmãos. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Eu não sei quantos de vocês, quando estão no mar, e que o mar está mais tranquilo, faz assim com a mão. Não tem a água, né? Aí você faz assim. Gente, eu não sei se vocês já fizeram, vocês sentem alguma coisa quando vocês fazem isso. Mas eu sinto um prazer tão grande, mas tão grande que eu não consigo expressar. Quando eu passo a mão assim sobre a flor da água, eu acho que a minha esposa já, né, fica vendo eu fazer esse tipo de coisa, não sei se ela nem... Eu acho isso maravilhoso. Tem alguém cego aqui hoje à noite? Imagina quem não sabe a diferença do amarelo para o verde. Quem não sabe a diferença do marrom. Você vai, os nossos bancos são todos marrons, e a pessoa não tem noção do que seja o marrom. A pessoa não tem noção. Aí você fala da luz, a nossa igreja tem um amontoado de luz, né? Então assim, a pessoa não tem noção do que é. Como é que você levanta de manhã, hein? Levanta, nossa, mais um dia. Ir para a escola, trabalhar. É isso? Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Louvar, falar. O cara estava dizendo aqui agora mesmo, né, do falar das misericórdias de Deus, da grandeza de Deus, do quanto Ele é bom. Irmãos, Deus não depende de nada disso, mas isso tem que inundar o meu coração de tal maneira que isso seja constante na minha vida. Sabe o que eu penso da oração? Oração na hora do almoço, vamos orar assim. Levantar, vamos orar assim. Deitar, vamos orar, vamos. Mas irmãos, isso não é oração. Isso é o momento que você tirou
para fazer ali um ritual, porque oração é vida, vida no altar do Senhor, uma vida de gratidão, uma vida de reconhecimento, uma vida de exaltação. Se isso não for oração, o resto é só ritual. Eu tenho que sentir gratidão por um copo d'água que eu bebo. Eu tenho que sentir gratidão por olhar para alguém e ver a fisionomia desse alguém e ver que Deus fez aquele alguém, que Deus criou, que Deus sustenta, que Deus guarda, que Deus alimenta. Eu tenho que ser grato por isso. Tem gente que consegue odiar as coisas, né? Não pode ver um cachorro que chuta, não pode ver um bicho não sei aonde que quer matar. Se tiver lá dentro da minha casa, infelizmente, uma barata eu vou ter que, né? Que não dá para deixar ela lá. Mas, querido, se ela passar, ela passa na minha frente, assim, no meio da rua, no lugar que ela quiser, é tranquilo. Deixa a bichinha quieta. Eu não tenho nada a ver com a vida dela. Ela não estando lá dentro da minha casa, que infelizmente eu não posso deixar ela lá, senão vai trazer doença, eu tenho que respeitar a vida daquele bicho. Porque quem fez algo que eu não posso fazer. Se você tirar a vida da barata, você não tem como dar a vida a ela de novo. Se você tirar a vida de uma formiguinha, você não tem como dar de novo. Só Deus é capaz de fazer isso. Você não tem. Não existe laboratório de ciência no mundo que pegue uma formiguinha que você acabou de matar e dá vida para ela. Tem que ser grato. Tem que ser grato. Ah, barata é um bicho nojento. Toda vez que a gente fala barata, a mulherada então fica toda... Se acabar com as baratas do mundo, os bichos das quais ela faz da parte da cadeia alimentar vão tomar conta do pedaço. Ela faz parte do sistema, assim como todos os demais animais. Um dia, uma vizinha minha lá colocou uma gaiola lá de fora da casa, lá do apartamento dela, e eu fico de frente com aquela gaiola. E ela tem deixado aquela gaiola lá no sol. Eu não tenho bicho nenhum, irmão. Eu não arranjaria para mim um periquito, um papagaio, nada. Eu não arranjo bicho nenhum. Amo todos, lá na casa das pessoas. Mas assim, 2, show de bola. Amo todos, mas lá em casa, não. Para mim, eu não quero arrumar bicho para tomar conta, não. Porque quem arrumar, trata de tomar conta. Você arrumou um passarinho? Saiba que você tem que alimentar o passarinho, tem que colocar ele no sol, mas também tem que tirar do sol, tem que dar água para ele, tem que tomar tudo. Na verdade, passarinho não é para ser preso. Porque o bicho não tem asa para ficar dentro de gaiola, irmãos. Quando Deus colocou asa, colocou para voar. E eu acho um desrespeito com o Criador do passarinho colocar o passarinho na gaiola. Se alguém aqui tem passarinho, desculpa, eu nem vim aqui para falar de passarinho e dentro de gaiola, não vim para falar nada disso. Mas se alguém tem um passarinho aí e ele está dentro da gaiola, olha para ele. Se ele foi feito para ficar dentro de gaiola. Não foi, irmãos. Deus colocou a asa no bichinho para ele poder voar para lá e para cá. Não é para ficar dentro de gaiola. E eu vou até parar por aqui, que daqui a pouco eu vou falar de cachorro, essa coisa toda, e aí as pessoas vão ficar chateadas comigo. Mas eu acho que exaltar o Criador passa por esses caminhos. O caminho de cuidar. Eu acho que orar a Deus passa pelo caminho de curar, de observar e de curar mesmo aqueles animais que estão passando por dificuldade. Eu acho que amar o Criador passa pelo caminho de não jogar lixo na rua. Sabe, irmãos, eu acho que passa por esse caminho aí. Porque quando você joga lixo na rua, o lixo vai para dentro do bueiro, vai tampar as manilhas, vai chover, vai entupir, vai transbordar, vai entrar na casa das pessoas, vai levar doença para as pessoas e para os animais. Você estará prestando um desserviço
ao Criador de tudo isso. Eu acho muito legal a gente vir para a igreja, na escola bíblica, para os cultos, essa coisa toda. Mas isso tem que ser um reflexo das práticas diárias da nossa vida diante de Deus. Caso contrário, vai ser, sabe o quê? Rituais. Só rituais. E o que o Senhor manda comparecer diante dele não é com rituais, é celebrando com júbilo, é sabendo que Ele é Deus, é entrando pelas portas dele com louvor, e em seus atos com hinos, louvando e bendizendo o seu nome. Isso é gratidão. Isso é gratidão. Eu acho impossível uma pessoa ingrata servir a Deus. Eu acho impossível uma pessoa ingrata servir a quem quer que seja. Um marido que não reconhece o trabalho da mulher, a mulher que não reconhece o trabalho do marido, a pessoa que não reconhece o trabalho do gari, a pessoa que não reconhece o trabalho dos demais profissionais, é um ingrato. Uma vez uma pessoa falou para mim assim: eu não preciso de ninguém. Não. Preciso de ninguém. E ela estava tomando um café. E eu disse assim: você plantou o café, colheu, secou, torrou, pilou. O açúcar que está aí nesse café, plantou a cana. A caneca que você está usando, você fabricou, eu comprei com meu dinheiro. Mas se não tivesse açúcar, como que você compraria com seu dinheiro? Se não tivesse caneca, como que você compraria com seu dinheiro? Se não tivesse o pó, como que você compraria com seu dinheiro? A gente é uma corrente, irmãos. A gente é uma corrente. Todo ser criado sobre a face da terra, a gente é uma corrente. Se um elo desse rebenta, aí é só ver o Jornal Nacional e os demais jornais que estão aí. Um elo quebra ali, aí você pode ver no jornal. Outro elo quebra lá, você vai ver no jornal. Na verdade, hoje os jornais não está tendo nada que coloque a gente para cima. É só destruição. São elos que estão sendo quebrados, que estão sendo rompidos, por causa, primeiro, por não conhecer ou reconhecer esse Deus maravilhoso, e depois por causa de uma coisa chamada ingratidão. Celebrar o Senhor com gratidão no nosso coração. Por gentileza, coloca aquela imagenzinha. Isso. O que você está vendo ali? Irmãos, eu vejo essa imagem já tem um tempo, mas essa semana, eu confesso para vocês que eu vi muitas vezes essa imagem, muitas vezes, e eu fiquei olhando para essa imagem e pensando a respeito do que eu estou vendo ali. Você ficaria com aquela alegria toda ali por receber uma cabeça de repolho? Talvez se estivesse passando por uma penúria muito grande, mas a maioria dos que aqui estão pensaria assim: o que eu vou fazer com uma cabeça de repolho desse tamanho? Olha a carinha desse menino. Que coisa maravilhosa. Eu, quando fiquei vendo aqui celebrar com júbilo ao Senhor, eu vi o rosto desse menino. Eu vi o rosto desse garoto. Eu acho que ele está expressando ali a expressão máxima da alegria que ele está sentindo naquele momento.
Quando a gente bebe um copo d'água, sente uma alegria dessa? Quando a gente come o nosso arrozinho com feijão, feito pela pessoa que cozinhou lá, a gente sente uma alegria dessa? Olha esse menino segurando essa cabeça de repolho. Esse garoto deve ter o quê? Uns 8 anos, 9 anos? Uns 4 anos? Será quanto pesa essa cabeça de repolho? Pelo tamanho dela. A maioria das pessoas não viria a bênção do repolho, mas o peso que o repolho é, para poder carregar aquilo para casa. Muitas vezes, irmãos, nós não vemos a bênção, nós vemos o peso de carregar. Eu vejo pessoas, às vezes, reclamando do emprego que tem, com mais de 13 milhões de desempregados no país. Reclamando da segunda-feira, doido que chega a sexta. Nem se dando conta que talvez ele não vai chegar na sexta. Celebrar com júbilo ao Senhor, pela alegria de existir, de estar passando por esse lugar, por esse planeta maravilhoso. Nasci em 1956, não sei até onde é que eu vou. Se Deus deixar, eu vou longe. Se Ele quiser me levar hoje também, não tem problema, está tudo no esquema, está show de bola. Porque é com Ele esse negócio aí, não é comigo. Mas esse intervalo de existência da minha vida está sendo o mesmo intervalo seu. Por isso eu estou tendo a oportunidade de te ver, de te conhecer. Isso deveria nos causar um prazer muito grande, uma alegria muito grande, por estar vendo uma pessoa que poderia ter nascido no século passado, ou poderia nascer daqui a 2 séculos, 3 séculos, 5 séculos, mas nós estamos aqui contemporâneos, portanto vamos celebrar a existência um do outro. Pode voltar lá para o texto, porque o Senhor é bom, essas são as promessas, né? Ele vem falando aqui dos imperativos que a gente deve praticar, que é celebrar ao Senhor, que é servir ao Senhor, que é apresentar diante do Senhor, que é saber que Deus é o Senhor e entrar pelas portas dele com louvor. E ele chega no versículo 5 dando a promessa, ou as promessas, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Hoje nós somos mais de 7 bilhões de pessoas sobre a face do planeta Terra. Houve no século passado uma preocupação muito grande com o crescimento demográfico, a quantidade de gente que estava nascendo e aumentando muito a população. E parte dessas preocupações era com o alimento. Não só no século passado, isso já é mas o século passado foi um pouco mais, essa preocupação estendeu um pouco mais. E então, havia uma preocupação muito grande da quantidade de alimento que seria necessário para alimentar as pessoas. Hoje, segundo eu estava lendo, um dia desse eu estava lendo em algum lugar, sei lá, um vídeo, eu não sei, só sei que eu vi isso semana passada agora, que nascem por dia em torno de 400 mil pessoas. Morrem em torno de 160 mil pessoas. E dá um saldo de 240 mil pessoas por dia. Por dia. Está crescendo, né? Apesar de estar diminuindo a quantidade de filhos, de crianças por família, mas mesmo assim ainda está crescendo muito a população, né, demograficamente falando, do planeta. E ainda há essa preocupação de como é que vai alimentar tanta gente no futuro. Queridos, hoje
é jogado mais de 20% de alimento fora. Se tem gente passando fome, é por má distribuição desse alimento. Mas não é que Deus não tenha feito a parte dele no que diz respeito de alimentar o ser humano. Tem comida sobrando no mundo. Daria para alimentar toda a população do mundo e ainda sobrar 20%. Eu acho que celebrar a Deus passa também por essa situação lá na minha casa, lá na sua casa. Jogar a comida fora deve ser um pecado muito grande. Você é capaz de fabricar um grão de arroz? Se você não é capaz de fabricar um grão de arroz, então você não pode jogar um grão de arroz fora. Porque alguém fez algo que você não é capaz de fazer e que no planeta não tem ninguém, laboratório nenhum, ciência nenhuma capaz de fabricar um caroço de arroz. Então, quando eu colocar comida no prato, eu devo ser suficientemente responsável e reconhecer que Deus é o que me sustenta com aquilo ali, que eu devo colocar no prato o que eu aguento comer. Vai lá na panela 3, 4 vezes, não tem problema. Mas não joga fora, porque eu acho que passa por esse caminho também, do respeito para com aquilo que Deus fez. Você não é capaz de comprar um copo d'água. Ninguém nesse planeta tem dinheiro suficiente para comprar um copo d'água. Você pode pagar pelo trabalho que alguém teve para extrair a água lá da onde ele tirou e fazer chegar até na sua casa. Você pode pagar pela garrafinha, você pode pagar o trabalho das pessoas. Mas a água você não paga, porque é impagável. Quem fez aquilo ali foi Deus. Não existe gente nesse mundo capaz de fabricar água. Ele pode até pegar 2 átomos de hidrogênio mais 1 de oxigênio, unir os 2 e fazer com que apareça lá a água. Mas ele não fabricou água. Ele só pegou o que já existia e misturou ali para que pudesse ter água. Por falar nisso, vou ser sincero, eu até me empolguei tanto hoje. Está tudo molhado aqui fora, ó. Gente, eu fico empolgado demais com esses negócios. Com esse Deus, com o amor desse Deus. Essa forma grandiosa dele olhar para mim e para você e falar assim, eu vou sustentar ele. Vou fazer com que ele nasça e vou sustentar ele. E vou falar com ele, que se ele quiser, ele pode vir morar comigo para a eternidade. É o que nós estamos falando com você aqui hoje. Porque se você se apegar com esse Deus, não vai viver só esse período terreno. Isso aqui é uma espécie de escada, até pegar na mão do Senhor e ir morar eternamente com Ele. Porque o Senhor é bom. E eterna a sua misericórdia. Quando eu estava vindo para cá, aquele pastor da igreja Assembleia ali estava passando, e a gente veio conversando. E aí, como é que tá, meu irmão? Show de bola, está 100%, está muito legal, está ótimo. E eu vindo para cá e pensando na mensagem, lá no garoto com o repolho, acho que não vou esquecer nunca dessa imagem. E a gente conversando ali, e ele falou falando das grandezas de Deus, como que Deus é bom, como que Deus sustenta a gente, como que Deus é maravilhoso. E ele falou assim, olha rapaz, eu fui visitar uma irmã hoje, aí ela, pelo que ele falou, foi num hospital público desse aí, onde a situação está bastante complicada, está caótica, e ele falou assim, que coisa triste, aquele monte de gente deitado no chão, passando por uma situação horrorosa. Às vezes a gente chega lá bem e ainda corre risco de sair lá doente. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você.
nesse mundo, nessa esfera terrena, não existe nada mais valioso do que a saúde. Não estou falando de questões espirituais. Não existe nada mais importante do que a saúde. Ah, minha família. Você só tem família se tiver saúde. Você não consegue curtir família se estiver doente. Ah, comida. Só consegue curtir a comida se estiver bem. Não importa o que seja, você consegue curtir se estiver bem. Quando eu falo de saúde, eu sei que há as mais diversas camadas. Mas eu acho que alguém que sai de casa e consegue ver a luz do dia, consegue sentir prazer de ir à casa do Senhor, ele está com uma parcela de saúde suficiente para estar vivendo na presença desse Deus com gratidão no coração. Com gratidão no coração. Se a gente vê que isto é muito importante, a gente não vai ter como tão importante outras coisas, como pessoas que pulam de prédio porque perdeu dinheiro, porque perdeu o carro, marido porque perdeu mulher. Pelo amor de Deus, gente, a gente pula da ponte porque o cara perdeu a mulher. O que é isso? Tem mulher que está desesperada porque o marido foi embora. Você está com saúde, meu irmão? Isso é outro, sabe? As opções são infinitas. As opções são infinitas. É pegar com Deus em primeiro lugar, e o restante, querido, se você está com saúde, tudo vai se completando. Eu acho que se a gente pensa um pouco por esse lado, aí eu gostaria de ter um emprego, de ganhar um salário tal, mas se não ganhou, show de bola, eu estou com saúde. É o garoto do repolho. Abraça o seu repolho. Pode ser que o seu repolho seja o salário mínimo. Pode ser que o seu repolho seja a cesta básica. Pode ser que o seu repolho seja a esperança de algo melhor. Coloque um sorriso no rosto e curte o seu repolho, porque é um coração grato que faz com que as demais coisas cheguem. Porque um coração ingrato expulsa todo tipo de bênção. Um coração ingrato expulsa marido de casa, expulsa mulher de casa, expulsa filhos de casa e se expulsa da presença de Deus. As misericórdias do Senhor estendem-se de geração a geração. Eu fico pensando que eu tenho 5 filhos, 1 neto e 5 netas. O meu pai está representado em mim, meu avô está representado, os meus filhos estão representados. Que coisa legal que é isso! Eu não sou um nada solto nesse universo. Deus abençoou meus avós com os meus pais, abençoou meus pais comigo, abençoou a mim, os meus filhos, através de mim, abençoa eles, a mim através deles, e vai sucessivamente. Não sou aqui um algo perdido. Ninguém é um algo perdido. Todo mundo é filho de uma mãe e de um pai. Ah, mas o meu pai não quis saber de mim. Não interessa. O meu pai, quando separou da minha mãe, eu tinha 6 meses de idade. Largou ela sozinha. E eu, quando fui conhecê-lo, já tinha bastante tempo já. Bastante tempo. Sou muito grato pela existência do meu pai. Porque se não fosse meu pai, os grilinhos, Se não fosse meu pai,
quem seria eu? Existiria eu? Ah, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo. Não interessa. Seja grato a Deus pelos seus pais. Eu tenho uma pessoa que há pouco tempo falou que os pais, que ele não pediu para nascer. E, gente, a pessoa estava fazendo uma reclamação. Ele não pediu para nascer. Ué, gostaria de morrer? Porque se não tivesse nascido, não existia. Mas se você pergunta se quer morrer, não quer. É sinal que está gostando de estar aqui. Então seja grato. Seja grato. O pai foi bom? Legal. Se não foi, seja você para o seu filho. Seja você para o seu filho. Aquilo que você não recebeu, que você acha que deveria ter recebido, faça para alguém. Isso é resultado de um coração grato a Deus. Gratidão é a expressão máxima dessa noite. Gratidão a Deus. Gratidão que transborda e chega aos corações daqueles por quem nós passamos. Diz um filósofo que ninguém que no contato com o outro permanece igual. Ninguém que em contato com o outro permanece igual. Não há possibilidade de permanecer igual. Porque no outro ficará um pouquinho de você. E em você ficará um pouquinho do outro. Que fique coisas boas. Porque é possível ficar coisas ruins também. Que fiquem coisas boas. E mesmo as coisas que não são tão boas, podem fazer uma diferença muito boa na vida da gente. Muito boa na vida da gente. Nem que seja para que a gente não faça a mesma coisa que fizeram com a gente. É um aprendizado. A gente pode aprender com tudo. Absolutamente tudo. Um coração grato é o que a gente precisa ter diante de Deus para celebrar a vida com júbilo diante desse Deus.